Bom, primeira parte. Exercícios aí recentes do CESP com aquela parte de introdução à AFA, nossa primeira aula do curso. Primeira questão. A respeito de finanças públicas, julgue os itens que se seguem. Então, só para a gente saber, né, eles normalmente fazem esses enunciados idiotas, né, sobre AFO responda tal coisa. Normalmente nessas questões, né, você não precisa se preocupar tanto com o enunciado, né, ele não está delimitando nenhum escopo, é diferente de você ter um enunciado do tipo com relação à jurisprudência sobre a LRF, julgue os itens, né? Então esses enunciados aí vagos dão a margem aí para a gente para resolver a questão de uma forma mais genérica, né? Então a questão, essa primeira, está dizendo o seguinte: o orçamento público é um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas para um período de 2 anos. Bom, vamos lá. O que a gente tem que saber? Primeiro ponto. Orçamento público é sinônimo de lei orçamentária anual, tá? Então, toda vez que você vê uma questão de prova falando em orçamento público, no Brasil, o orçamento público é a lei orçamentária anual, beleza? É um instrumento de planejamento governamental perfeito em que constam despesas da administração pública em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. Então, a gente sabe que a lei orçamentária anual, ela traz receitas previstas comparadas com as despesas fixadas, normalmente equilibrado, então você vai ter lá 10, sei lá aqui, 10 aqui, né? Normalmente o orçamento traz uma peça equilibrada em termos de previsão de receita e fixação da despesa. Então até ali tudo bem. O único problema dessa questão, e é isso que torna ela errada, essa questão lá do MPE do Ceará, agora de 2020, é que tem aqui, quando ele está falando que o orçamento vai trazer receitas previstas e despesas fixadas para um período de 2 anos, e a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? No Brasil, a peça orçamentária, o nome, né, Lei Orçamentária Anual, é só para 1 ano, então esse é o erro dessa questão errada, tá? Aparentemente não é uma questão difícil, né? A pessoa que sabe, né, o básico aí é o seguinte, é saber que a Lei Orçamentária Anual ela vale, né, evidentemente, para 1 ano e ela equivale ao orçamento público no Brasil. Então, no Brasil, o orçamento público é igual à LOA. Parece uma bobagem, gente, mas as pessoas confundem as coisas. Então, um dos pontos mais básicos da matéria, e também aparentemente fácil, mas que é difícil, tem muita gente que estuda a AFA há anos e nunca percebeu isso, o orçamento público no Brasil é a Lei Orçamentária Anual. É uma peça orçamentária equilibrada, que traz receitas previstas e despesas fixadas para um período de 1 ano. Tá? Lembra lá da aula de princípio orçamentário, o princípio da anualidade, a peça orçamentária, né, traz autorizações para despesa e previsões para receita para um período de um exercício financeiro, para um período de 1 ano. Beleza? Então, próxima questão. A respeito do orçamento público, ciclo orçamentário e créditos adicionais, julgue o item a seguir. O orçamento público federal, no orçamento público federal, tanto a receita quanto a despesa são programadas, autorizadas e controladas. Então, mais um item que vai cobrar um conceito do orçamento público no Brasil, que é a Lei Orçamentária Anual, né, e você, numa prova do CESP, evidentemente, vai procurar erros. Achou erro? Marca errado. Não achou erro? Né, lê de novo e marca o certo, se for o caso. Então, vamos lá. No orçamento público federal, ou seja, na Lei Orçamentária Anual, na LOA federal, na LOA, Lei Orçamentária Anual, tanto a receita quanto a despesa são programadas, autorizadas e controladas. Então, a Lei Orçamentária Anual tem receitas previstas e despesas fixadas. Fixação da despesa é a mesma coisa que autorização. Tá? Então, fixar a despesa, né, a grosso modo aí, no modo geral, é aí, né, uma autorização para gastar. O grande problema desse item, né, e aparentemente ele é certo quando você lê a primeira vez, no orçamento público, tanto a receita quanto a despesa, eles são programados, autorizados e controlados. Tudo é perfeito se for só para a despesa. O problema está aqui, ó. A receita, ela é prevista, ela não é autorizada. É isso que torna esse item errado. Por quê? Porque no Brasil a previsão da receita e a fixação da despesa são feitos na LOA e a receita, né? A despesa sim, ela é programada, ela é autorizada, ela é controlada, né? A receita não, a receita ela é uma estimativa, embora tenha um certo controle aí para arrecadação feito pela Receita Federal, né? Mas não tem programação de receita. A programação,
a autorização e o controle, eles são muito característicos, né, são muito vinculados à despesa, por isso que essa questão é errada. Tá? Cuidado com isso, porque a gente estuda, né, e quem já se aprofundou um pouquinho mais na matéria, sabe lá da aula de princípio orçamentário, que até 1967, né, até a Constituição ali, aquela emenda constitucional 1 de 69, eles traziam para a lei orçamentária anual, né, uma ideia de que a receita também era autorizada. Isso mudou na Constituição de 88 e desde então a lei orçamentária anual não autoriza mais a arrecadação das receitas, mas só faz a previsão. Então tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente com livros antigos, livros que trazem aspectos históricos, né, o que é muito comum, né, o livro do Giacomoni, né, um livro de princípios orçamentários do Sebastião Santana e Silva, de 1962, que ainda é usado pelas bancas. Esses livros trazem conceitos antigos de orçamento. Então, naquela época, né, aquilo ali era correto de dizer que a receita era autorizada. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a receita ela é prevista na lei orçamentária anual e não autorizada. Como é que autoriza uma arrecadação? Depende, né? Se for uma autorização para um imposto, vai ter uma lei específica autorizando ali a instituição, a cobrança daquele imposto, por exemplo, do IPVA, dizendo ali qual é a alíquota, a base de cálculo, é ali que eu estou autorizando a cobrança. Na lei orçamentária anual, para o lado da receita, eu faço apenas, né, a previsão, uma estimativa de quanto eu vou arrecadar. O termo autorização e fixação, isso é mais ligado, isso é muito intrínseco à despesa, ok? A despesa orçamentária ela é autorizada na lei orçamentária anual. Próxima. Projeto de lei orçamentária anual, é sobre o orçamento ainda, ciclo orçamentário e crédito adicional, né, aquilo ali. Projeto de lei orçamentária anual, LOA, que não contenha despesas essenciais, deverá ser revisto antes de ser votado, pois os créditos adicionais que têm a função de ajustar as dotações da LOA devem ser usados somente como créditos suplementares e créditos extraordinários. Então, nessa questão, a gente tem que lembrar um pouquinho do que a gente viu, né, na aula introdutória sobre os créditos adicionais. Claro que vai ter uma aula inteira a respeito disso, mas é só uma pincelada ali para saber a diferença entre os 3 créditos adicionais, que são o suplementar, o especial e o extraordinário. O suplementar reforça dotações que já estão na LOA, o especial é aquele que surge uma nova despesa, uma nova dotação, né, que obviamente não estava colocada no orçamento original, e o extraordinário, que é muito aberto, principalmente em épocas de catástrofe, como a gente vive, por exemplo, na época do coronavírus, que é por uma despesa urgente e imprevisível, ele tem que ser aberto logo, né? Por isso que ele não é autorizado antes. Não é que ele não é autorizado, ele não é autorizado antes, previamente, ele tem autorização, né? Normalmente na esfera federal é por medida provisória. Então são esses os 3 créditos adicionais. No caso dessa questão, ele estava dizendo que o projeto de LOA que não contenha despesas essenciais, ele deve ser revisto antes de ser votado. E ele está dizendo que os créditos, isso se deve ao fato de os créditos adicionais, né, eles têm função de ajustar a dotação da LOA, ok? Eles devem ser usados somente como créditos suplementares e extraordinários. A redação é um pouco confusa, né, como de hábito por essas bancas, né, o cara acho que ele está meio bêbado quando faz as questões, sei lá o que acontece, né, o cara está mais preocupado em fazer outra coisa, mas enfim, apesar da redação meio torta, né, porque o crédito adicional tem nada a ver com o projeto de LOA, na hora do projeto você está fazendo emenda no projeto, né, o crédito adicional é durante a execução, é outra fase, mas enfim, o erro da questão, né, quando ele diz aí que o projeto de LOA só tem que ter despesa essencial, né, que não tenha despesa essencial deve ser revisto, isso aqui não tem nada disso, não existe essa regra. Pois os créditos adicionais aí justifica com uma outra sentença que não tem nada a ver com a primeira. O erro da questão está aqui. Quando ele fala em crédito adicional, que ajusta as dotações, ele deve ser usado somente como suplementar extraordinário, errado, né, já que existe também o crédito especial. Esse crédito especial, a nova dotação, né, é um outro tipo de crédito, o terceiro tipo, que traz aí o erro da questão. Então não se esqueça disso, claro, vai ser aprofundado durante o curso, mas os créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários, ok? O suplementar reforça a dotação, então tem lá uma dotação para comprar torresmo, né? Um programa de governo, Meu Torresmo, Minha Vida. Aí vem lá aquele programa, eu quero reforçar aquela dotação, era 100, agora passa a ser 200, reforcei a dotação, crédito suplementar. Alguém olha e fala, rapaz, esqueceram de colocar um programa aqui, Meu Torresmo, Minha Vida, na lei orçamentária anual, olha que absurdo, né? Historicamente era a minha base de campanha,
que absurdo, não colocaram, eu vou colocar uma nova dotação. Então vai lá e coloca um crédito especial agora, porque não estava no orçamento, né, colocando uma nova dotação para comprar torresmo, tá? Crédito extraordinário, uma tragédia, acontece uma tragédia e você, uma urgente e imprevisível, olha, não imaginei que isso fosse acontecer, e agora, como é que a gente come feijoada durante a pandemia? Ô, rapaz, vamos comprar torresmo, né? Então, a gente vai lá e faz aquele crédito, aquela despesa urgente e imprevisível, né, com a medida provisória na esfera federal, o decreto, né, do executivo nos outros entes da federação, e aí faz ali aquela despesa emergencial, né, com o crédito extraordinário, tá? Ah, mas o crédito extraordinário não parece um pouco especial, ele não é uma nova despesa? A diferença é o quê? É o caráter de urgência e imprevisibilidade, que faz com que eu não possa fazer com que não possa tramitar no legislativo, esperar aquilo ali, esperar o legislativo aprovar um projeto de lei, até eu ficar lá de braço cruzado, olha, tá todo mundo se lascando ali, e você não aprova a despesa. Ah, é porque o deputado Botelho Pinto não veio hoje, né? Não pode fazer isso. Então o crédito extraordinário ele tem que ser muito mais rápido. A gente vai ver depois na aula específica disso, como que é o trâmite, né? Como é que você faz, de onde você tira dinheiro, se tem que tirar, né, tem que indicar a fonte ou não, ok? Mas é isso aí, questão errada. Próxima. A respeito do Plano Plurianual PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, a LOA, julgue os itens a seguir. Então, só para a gente lembrar, a gente tem 3 tipos de leis orçamentárias, no plural, que são o PPA, a LDO e a LOA. O Plano Plurianual ele é um plano de médio prazo, né, que vai trazer aí os programas de governo para um período de 4 anos, não coincide com a vigência do mandato do chefe do Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai orientar a elaboração da LOA, né, vai ter mais um monte de regrinha nela, mas a base dela é priorizar algumas metas e fazer com que eu priorize programas de governo, para que, né, trazer regras também, né, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é a principal das 3, né, e vai ter as receitas previstas e despesas fixadas para aquele período de um ano, autorizando os gastos e dizendo de onde vai tirar o dinheiro para executar aqueles programas de governo definidos no PPA e que são priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? Então vamos lá. A iniciativa para os 3 planejamentos orçamentários, PPA, LDO e LOA, é concorrente. Tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo podem atuar na propositura dessas leis. O que acontece, pessoal? A iniciativa de todas as leis orçamentárias, tanto PPA, LDO e LOA, ela é exclusiva do Poder Executivo. Tá? Então, o Poder Executivo é que tem a iniciativa de qualquer uma dessas leis orçamentárias e dos créditos adicionais, ok? Então, já está errada a questão aí, quando ele fala que a iniciativa dessas, né, para esses 3 projetos de lei aí, do PPA, LDO e LOA, não tem problema falar em planejamentos orçamentários, embora não seja um termo muito comum, mas isso não está errado, mas o erro da questão está aqui. Quando ele fala que a iniciativa é concorrente, já que a Constituição define, no artigo 65, que leis de iniciativa do Poder Executivo é que estabelecerão PPA, LDO e LOA, ok? Então, só para a gente saber, é muito comum a banca tentar confundir esse ponto, né? Eu não acho, né, que isso seja tão difícil, mas é comum nas provas de concurso eles tentarem fazer confusão com isso, do tipo, olha, o presidente não mandou o projeto de LOA para o Congresso, então um parlamentar pode ter a iniciativa da lei orçamentária. Não, não pode, tá? O parlamentar não pode ter a iniciativa. A iniciativa, o projeto original, vem do Poder Executivo, chega no Legislativo e lá vai poder receber emendas. Então, uma coisa é fazer a emenda. Emenda pode. O que é a emenda? O parlamentar olha o projeto e fala, rapaz, eu vou corrigir um troço aqui, né? Eu não gostei, eu vou botar aqui, menos gente gostaram. Ah, mas rapaz, menos existe. Eu vi o Tiririca falando lá, a Dilma, que legal, então menos tem. Então bota lá, né? Menos gente gostaram, né, de alguma coisa, né? Claro que eu tô brincando, ninguém vai fazer uma emenda estúpida dessa num projeto de lei, tá? Mas estou brincando aqui para mostrar que o cara pode alterar. A iniciativa é do Poder Executivo e lá no Legislativo, né, vai poder fazer emendas, vai poder alterar alguma coisa, inserir novos programas sem problema nenhum, ok? Próxima. A respeito também do PPA, LDO e LOA, julgue os itens a seguir. O PPA traça o planejamento de longo prazo, estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas correntes
e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Bom, o que a gente tem que saber, pessoal? Em questões que cobram conceitos, né, claro que são lá, né, mais para frente no curso a gente vai aprofundar esses assuntos, mas a base é saber o quê? O PPA, né, a regrinha dele, o conteúdo, isso é regulamentado no artigo 165 da Constituição, parágrafo 1º, que é a parte que trata mais de orçamento na Constituição, do 165 até 169. Então, 165 fala lá do plano plurianual e o que tem nele, qual é o conteúdo. Então, nessa questão, se você olhar direitinho, ele está dizendo que o PPA traça o planejamento de longo prazo, estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas correntes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. O que acontece? O PPA ele dura 4 anos, a vigência dele é de 4 anos e não coincide com, né, o mandato do presidente. Tá ok falar que ele tem diretrizes, objetivos e metas, é essa a definição da Constituição. Na Constituição está dizendo que o PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Lá na Constituição está dizendo para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Então não está errado falar em despesas correntes, tá? Tudo bem falar isso aí. E também para os programas de duração continuada, que são aqueles que duram mais de um ano. No Brasil, quase todos os programas vão durar mais do que um ano, ok? O ponto da questão está aqui. E aí, 4 anos é médio prazo, é longo prazo, é curto prazo? O que é isso? Eu acho que todo mundo consegue enxergar que a lei orçamentária anual, a LOA, um ano só, é de curto prazo, beleza? O problema é quando você vem para os 4 anos e fala que ele é de longo prazo. O que é? Cada um vai entender uma coisa. Por exemplo, na minha visão, 4 anos é muita coisa. Quando acaba uma Copa do Mundo e o Brasil perde para algum time europeu nas quartas de final, você já fala, puta que pariu, agora só daqui a 4 anos vai ter outra Copa, Então isso aí é um momento muito triste, e você acha muito 4 anos. Agora, se você, por exemplo, vai fazer uma dieta, há 2 meses, pô, tudo isso, 2 meses, rapaz, não vou aguentar não consigo fazer uma dieta de 2 meses, então tudo é muito subjetivo. A questão é, a maior parte da doutrina sempre entendeu que o PPA era um plano de médio prazo. Então, esses 4 anos para a doutrina é médio prazo. Finalmente, eles bateram o martelo e no último PPA, o que é o que está vigente agora, 2020, 2023, eles falam lá claramente no manual que o PPA hoje, oficialmente, agora é um instrumento de médio prazo e é por isso que essa questão está errada, tá? Ah, professor, mas eu não concordo. Tá bom, você pode não concordar, eu também posso achar que tem vários autores que vão dizer que 4 anos é longo prazo, mas para a banca, que é o que interessa para a gente, eles entendem que 4 anos é médio prazo. Tá? Então lembrem-se disso, o PPA que vai servir para 4 anos, para a doutrina, para agora oficialmente para o governo também, está escrito no manual do PPA, editado pelo Ministério da Economia, que o PPA é um instrumento de médio prazo, tá bom? Mas eu acho muito, também acho. Tá? Eu acho que 4 anos poderia ser longo prazo. Então o que é longo prazo? Eu acho que os programas, aqueles de decenal de educação, que obviamente tem 10 anos, 20 anos, aí já seria algo de longo prazo. Tá? Para os 4 anos do PPA, então a gente fica com a banca, fica com a interpretação dos manuais, que é dizer que o PPA é de médio prazo. Tá? Mas isso é uma bobagem, É uma bobagem, mas às vezes a gente não passa no concurso por um detalhe cretino desse, tá? De você chegar ali, travar na prova, você sabe todinho o artigo do PPA, tem diretrizes, objetivos e metas, o DOM, tem despesas de capital e outras delas decorrentes, faz tudo isso de forma regionalizada, coloca ali os programas de duração continuada, você sabe perfeito o conceito. E aí você escorrega quando ele coloca ali, vai dizer que é médio prazo, ou longo, É médio prazo, é isso que vale hoje, ok? Próximo. Acerca de despesas e receitas públicas, julgue os itens que se seguem. Só um comentário, tá? Normalmente quando ele fala em receitas e despesas públicas, pode ser tanto a receita e despesa orçamentária quanto a extra-orçamentária, tá bom? Então só a gente vai estudar depois isso, mas saber que é um enunciado genérico, ele não está delimitando escopo em orçamentária apenas. Existem receitas e despesas orçamentárias e também as extras. O que ele está perguntando aí? Receita tributária municipal é classificada como receita corrente, consoante estabelecido na Lei 4.320, lá de 64. Bom, nessa questão, o que a gente tem que saber? O início conceitual das receitas, claro que nessa primeira aula a gente não aprende
todas as características e todas as classificações, mas o que a gente tem que saber nessa questão, quando ele fala em receita tributária no município, ele classifica ela como corrente de acordo com a Lei 4.320, e isso está perfeito, tá? Já que as receitas correntes são a tributária, a de contribuição, a patrimonial, a industrial, todas aquelas que a gente aprende, claro que vai ter uma aula só disso, e o único comentário importante dessa questão é que a Lei 4.320 realmente definia os impostos, taxas e contribuições de melhoria como receitas tributárias, tá? Esse nome ele foi um pouquinho modificado na classificação atual, trazida nos manuais do governo, no MTO, que é o Manual Técnico do Orçamento, e no MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Eles modificaram desde 2015 essa codificação por natureza, com a Portaria 5 de 2015, e esse item, essa codificação, essa nomenclatura de receitas tributárias não existe mais para os manuais. Hoje esse agrupamento é chamado de impostos, taxas e contribuição de melhoria, esse nível chamado de origem, que eu não vou entrar nesse detalhe num primeiro momento. Mas para a Lei 4.320 permanece essa nomenclatura de receita tributária, tá? Então, ainda existe receita tributária? Existe, para a lei não foi revogada, os manuais não revogam a lei, tá? Eles têm um nível ali hierárquico, vamos dizer assim, de portaria, né? Então, eles podem modificar a classificação na prática? Podem, tal, tudo bem, não tem problema nenhum, mas a lei que está valendo continua chamando essas receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria, esse agrupamento, essa união desses três itens, dando ali o nome de receitas tributárias, ok? Não confunda, e a gente vai estudar isso com detalhes no nosso curso, não confunda o termo receitas tributárias com tributos. Tributos é um termo do direito tributário, que é um agrupamento, um termo muito maior do que essas receitas tributárias. Nos tributos a gente tem os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições, tá? Todas as contribuições, as sociais, a de intervenção do domínio econômico, a de interesse de categoria profissional e a de iluminação pública. Então, tudo isso, esse conjunto amplo aí, em direito tributário é conhecido como tributos. Em AFO, em Administração Financeira Orçamentária, o termo receitas tributárias se restringe a impostos, taxas e contribuição de melhoria. Beleza? Então, é isso aí. Próxima. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve obedecer unicamente ao plano plurianual aprovado no mandato do Presidente da República que estiver em exercício. Então, essa questão, na verdade, ela cobra aí, claro que a gente, de novo, não vê isso em detalhes na introdução do curso, mas a gente tem que só ter uma noção do seguinte. O plano plurianual, ele é uma lei que vai definir programas de governo para um período de 4 anos, ok? Então, eu sou o presidente da República, ou a presidenta da República, e eu estou lá, tomei posse no meu mandato, e eu tenho uma filosofia de governo qualquer, que eu quero, sei lá, olha, vamos distribuir comida gordurosa para a população. Rapaz, vamos distribuir cerveja, eu quero todo mundo feliz no meu governo, vamos distribuir milkshake, vamos dar torresmo para a população, tudo isso eu acho importante, acho fundamental que as pessoas estejam felizes, E aí essa é a minha bandeira de governo. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer programas de governo para isso, sei lá, minha cachaça, minha vida, meu torresmo para todos, vou fazer esse tipo de programa para o meu governo. Obviamente o governante anterior ele não tinha essa filosofia, mas no Brasil o que acontece? Quando eu estou no meu primeiro ano de mandato, eu sou obrigado a executar o último ano de PPA do governante anterior. Para quê? Para não ter descontinuidade dos programas, para não chegar um imbecil qualquer e dizer, olha, agora eu quero que todo mundo seja gordo, tá? Por exemplo. E aí eu vou destruir tudo que o outro governante fez, a parte boa e a parte ruim, e vou transformar a goela abaixo tudo. Não pode ser uma alteração muito brusca. Então, eu tenho que pegar ainda o último ano de PPA, continuo executando os programas do governante anterior. Durante o meu primeiro ano de mandato, eu elaboro os meus programas de governo, mando para o Congresso, ele aprova, e aí, esse meu plano plurianual, feito pelo meu governo, vai durar 4 anos. 3 anos sou eu que vou executar. 1 ano é o próximo governante, tá? Aí, se você for reeleito, aí ótimo, aí você continua executando o seu PPA e faz outro em seguida. Mas essa é a lógica, tá? O PPA não coincide com o mandato do presidente, ok? Então, nessa questão, ele está dizendo o seguinte, que
A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve obedecer unicamente ao plano plurianual aprovado no mandato do presidente da República que estiver em exercício. Qual que é o erro dessa questão? A LDO, tá? PPA, LDO e LOA. É óbvio que a LDO ela vai ser elaborada, né, de acordo com o PPA vigente. Quando ele fala que a LDO deve obedecer unicamente o plano plurianual aprovado no mandato do presidente da República que está em exercício, isso está errado. Por quê? Porque no primeiro ano de governo, por exemplo, primeiro ano do governo Bolsonaro, tá? Ele tinha que executar um ano ainda, né, do último PPA, que tinha sido feito pela Dilma e estava sendo executado pelo Michel Temer. Então, no primeiro ano, a LDO feita, a primeira LDO de um governo, ela sempre vai usar como base o plano plurianual vigente que foi feito pelo governante anterior, ok? Então essa é a lógica aí, questão errada. Próxima. Os créditos adicionais especiais são destinados a despesas que sejam urgentes e imprevisíveis e para as quais não haja dotação orçamentária específica. Então, mais uma questãozinha aí sobre crédito adicional. A gente sabe que são suplementar especial e extraordinário, tá? Só para a gente lembrar. E nessa questão ele está dizendo o seguinte: os créditos adicionais especiais são destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, errado, e para as quais não haja dotação orçamentária específica. O final, tudo bem. O crédito especial é aquele usado para quando não existe a dotação específica, tá? Mas o crédito que está ligado a despesas urgentes e imprevisíveis é o extraordinário e não o especial, beleza? Então, esse era o erro aí da questão. Só lembrar, crédito extraordinário, lembra de calamidade, lembra de tragédia, isso vai começar a ser muito comum em provas, já que infelizmente a gente está vivendo uma situação de merda aí, né, com a Covid-19, mas o governo abrindo um crédito extraordinário atrás do outro, justamente porque, aproveitando da situação, né, que, né, aproveitando, né, o brasileiro ele aproveita para roubar em tudo também, né, daqui a pouco, se é que já não tem, galera vai roubar em respirador, em álcool em gel, né, e essas coisas todas. O brasileiro ele não tem a menor ética nem para roubar, né? Ele rouba merenda escolar, ele superfatura, né, na hora de fazer compra de coisa hospitalar, é uma maravilha, né? Mas enfim, né, como diria o Ronaldo Fenômeno, não se faz Copa do Mundo com hospitais, né? Então deixa para lá, vamos continuar estudando para a gente tentar, pelo menos nós fazemos a nossa parte e melhorar o Brasil. Mas enfim, o crédito extraordinário ele é usado para despesa urgente e imprevisível e não o especial, ok? Próxima. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento em que o governo define as prioridades contidas no plano plurianual e as metas que deverão ser atingidas no ano corrente. Bom, Lei de Diretrizes Orçamentárias, só para a gente lembrar, né, a gente viu um pouquinho da definição dela, ela orienta a elaboração da LOA, ela define metas e prioridades, vai priorizar, vai definir, olha, a prioridade tem 500 programas no PPA. Neste primeiro ano de governo, a minha prioridade é a área de saúde, por exemplo. Então, eu vou priorizar esses programas. Eu vou definir metas e prioridades, vou definir as despesas de capital para o ano seguinte, vai orientar a elaboração da LOA, além de estabelecer política de aplicação de agência financeira oficial de fomento e definir as diretrizes ali, né? Vai trazer também as alterações na legislação tributária, tá? Isso é na Constituição, a gente vai ver que a LDO tem mais um monte de conteúdo definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas para essa questão, o que importa é o seguinte: a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento em que o governo define as prioridades contidas no Plano Plurianual perfeito e as metas que deverão ser atingidas no exercício corrente. Esse aqui é o problema da questão, porque a LDO ela é feita um ano antes. Então, eu estou com uma LDO para orientar a elaboração da lei orçamentária anual para o ano seguinte. Então, as metas que eu tenho que cumprir, né, eu estou definindo metas um ano antes, né, no ano anterior, para elas serem cumpridas no ano seguinte. Então, essas metas devem ser atingidas no ano seguinte e não no ano corrente. Essa era a pegadinha dessa questão, tá? Então, só tomar muito cuidado com isso, porque parece certa a questão quando ele fala que a LDO define prioridades e não sei o que lá, mas cuidado, as metas que eu defino são sempre para o futuro, né? Eu não vou definir uma meta para agora, né? Então, por exemplo, brincadeiras à parte, vamos dizer, eu quero emagrecer no ano que vem. Então eu vou fazer a minha lei de diretrizes, né, adiposas para o ano seguinte, vou dizer, rapaz, no ano que vem, esse ano não, que esse é um ano perdido, tal, né, não teve Olimpíada, estou muito chateado, o Campeonato Brasileiro parou,
aquela coisa toda, o Flamengo ia ganhar tudo, não vai ganhar mais nada, enfim. Agora ficou para o ano que vem. O ano que vem eu vou emagrecer. Quanto? Uns 8 quilos. Então você faz a meta agora, você estipula uma meta agora para ser cumprida no exercício seguinte. Essa é uma das funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? Próxima. A respeito das receitas extra-orçamentárias, julgue os próximos itens. Então, só para comentar antes de ler a questão, nesse caso ele delimitou um escopo no enunciado falando especificamente de receitas extra-orçamentárias, tá? Claro que a gente vai estudar com mais detalhes, mas é lembrar que a receita extra-orçamentária é aquela que não pertence ao governo, tá? E ela vai transitar temporariamente pelo caixa do governo. Por exemplo, uma receita de caução. Alguém vai participar de uma licitação, deposita uma caução na conta do governo, o cara não ganhou a licitação, ali você devolve o dinheiro depois. É um dinheiro que não é do governo, é do fornecedor lá, do licitante. Eu fico temporariamente com aquele recurso e eu sou obrigado a restituir para ele futuramente, gerando para mim uma obrigação, um passivo, por exemplo. Então a questão está dizendo o seguinte: as receitas extra-orçamentárias não pertencem ao Estado, têm caráter temporário e são reconhecidas na contabilidade como passivos financeiros. A extra-orçamentária não pertence ao Estado, perfeito, essa é a principal característica dela. Tem caráter temporário, tem sim, fica temporariamente com o governo, e é reconhecida como um passivo financeiro, uma obrigação, né, que para devolver não precisa de autorização na LOA, não precisa mesmo, já que ela é uma receita extra-orçamentária que não pertence ao governo. Perfeito, o que ele falou aí, tá? Questão correta, realmente são essas as características da receita extra-orçamentária, beleza?